É bem comum, né, a psicologia, a gente já ouviu muito esse termo, algumas pessoas têm uma noção, outras nem tanto. Agora, logoterapia, eu confesso que é novo. Então, De onde surgiu é isso? bem interessante também essa pergunta, porque a psicologia, às vezes a gente ouve o pessoal falando, olha, a psicologia diz, os psicólogos dizem. A verdade é que meio que não existe isso, não é? Porque a psicologia ela é multifacetada. Então, dentro da psicologia, você vai encontrar muitas visões diferentes sobre os mais diferentes assuntos, às vezes até posições opostas. E tudo aquilo é psicologia. Hum, Assim como quando a gente fala de religião, por exemplo. sim, tem Religião é uma várias palavra religiões. muito abrangente. Sim. Psicologia também. Mas entre as correntes da psicologia estão as teorias psicológicas, que são as teorias que nos ajudam a entender o ser humano. Cada teoria psicológica, ela responde uma pergunta: quem é o ser humano? O que é um ser humano adoecido? E como ajudar esse ser humano adoecido? E por aí vai. As grandes teorias mais conhecidas no Brasil e no mundo são a psicanálise, a psicologia comportamental, mas tem muitas outras. E a logoterapia, curiosamente, ela é uma psicologia, uma corrente muito antiga. Ela começou a ser rascunhada, vamos dizer assim, por volta dos anos 20 do século passado, Hum. quando o Viktor Frankl, seu criador, era um jovem ainda, um jovem estudante de medicina. Mas ela vai, de fato, se tornar mais conhecida a partir da década de 50. Depois que ele passa pelas experiências dele na guerra, no campo de concentração, volta para Viena e aí começa a ensinar novamente. Porque aí ela começa a ir, ele escreve o livro dele e ele começa a ir para outros países do mundo. Hum. Então, uma associação, curiosamente, uma associação de pastores evangélicos dos Estados Unidos convidou o Viktor Frankl, que era judeu, Hum. mas eles admiraram muito o livro dele e ele foi palestrar em igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Em alguns países do mundo, a logoterapia se tornou bem conhecida, como é o caso dos Estados Unidos. Ali tem Hum. muitas pessoas que conhecem, tem institutos. Na própria Europa, onde ele vivia, né, onde ele ensinava bastante. Mas em alguns países ela não chegou com tanta força, É. como é o caso do Brasil. Aham. Até nos anos 80, a gente teve um movimento forte de logoterapia no Brasil. O próprio Viktor Frankl visitou o Brasil 3 vezes. Isso graças aos esforços de uma professora de uma universidade no Rio Grande do Sul, já falecida, a professora Izar Chausa. Ela promoveu muito a logoterapia no Brasil. Mas depois disso, nos anos 90, anos 2000, diminuiu bastante. Eu mesmo só fui aprender sobre logoterapia no mestrado. Nunca ouvi falar de logoterapia durante a minha graduação inteira. Hum. Só que quando eu ouvi falar, falei assim, não é possível que exista uma visão na psicologia como essa, que valorize o ser humano dentro das suas dimensões física, mental e espiritual, que entenda que o ser humano é um ser livre, não um mero escravo dos seus instintos ou dos seus comportamentos aprendidos, né, que valorize o ser humano como um ser que é capaz de ter experiências como, por exemplo, a experiência religiosa. Uhum. Então, quando eu comecei a ver tudo isso, eu falei, como é que eu nunca ouvi falar? E aquilo ali me incomodou bastante. Eu continuei estudando logoterapia no mestrado, no doutorado, e quando eu estava já prestes a terminar o doutorado, na faculdade eu ensinava um pouco de logoterapia, porque eu achava uma visão incrível, super atual, essa visão holística do ser humano, essa noção de saúde integral, tudo presente ali. Eu falava, nossa, mas isso é tão antigo e ainda assim é tão atual. A ideia da busca de um sentido para a vida que a gente ouve falando o tempo todo, né? Hoje vem muito Sim. sobre o discurso do propósito, etc. É. Mas na essência é a mesma coisa. Falei, esse cara Uhum. já falava disso desde os anos 20, dos anos Olha 30. isso. Viu, gente? O nosso slogan, conectando pessoas e unindo propósitos. Isso tem muito tempo. E ele é é o grande especialista nesse Sim, assunto. Então eu caí meio que naquele inconformismo do tipo, não é possível que isso não seja mais divulgado no sim. Brasil. Eu estava terminando o doutorado a essas alturas, isso eu estou falando de 2018, 2019, e eu coloquei como próximo passo meio que uma missão de vida mesmo. Eu falei, eu vou ensinar logoterapia para as pessoas pelas redes sociais
E eu gostaria muito que a logoterapia pudesse ocupar o lugar que ela merece entre as escolas da Incrível. psicologia. Aham. E aí que começou o trabalho, Instagram, YouTube, Hum. cursos presenciais, depois os cursos online. E foi muito legal, porque Legal. outras pessoas da área começaram também. Contas ali que você consegue aprender sobre logoterapia, pessoas escrevendo livros, divulgando o assunto. Eu acho que a gente está quase lá, ainda falta um Falta um pouquinho, pouquinho? mas Só não parar que dá certo. mas em alguns anos acho que a gente vai conseguir que qualquer psicólogo saiba o que é logoterapia e tenha condições de aprendê-la. Perfeito.